Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa da Extensão, esse gravado aqui no auditório do Campus 1 da PUC Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a adolescência, os dilemas da adolescência, a relação do adolescente com as redes sociais e todas as dúvidas que os adolescentes têm, principalmente na hora de escolher uma carreira ou de pensar no futuro. Para isso também a gente vai receber aqui alunos do Instituto Crescer e também alunos daqui da PUC Campinas voluntários em um projeto de extensão que aborda toda essa questão da relação do adolescente com as redes sociais. Para isso, para debater bastante esse tema, a gente trouxe 3 convidados especialistas no assunto. Primeiro eu quero apresentar aqui a professora Cissa Toledo, da Faculdade de Jornalismo, que desenvolve esse projeto no Instituto Crescer, que fala das redes sociais e também dos adolescentes. A professora Juliana Doreto, que está com a gente também, da Faculdade de Jornalismo e também do Programa de Pós-Graduação de Linguagens, Mídia e Arte da PUC Campinas. E a Marici Guimarães, que é a coordenadora pedagógica do Instituto Crescer. Muito bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui e vamos debater bastante esse tema hoje. Primeiro eu quero começar com a Cissa Toledo para falar um pouco desse projeto. Professora, como é que foi a ideia desse projeto e como é que tem sido recebido todo esse desenvolvimento desse projeto? É um prazer estar aqui, Carlos. Esse projeto foi construído, né? Ele veio com uma grande contribuição da própria PUC, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, e aí a minha experiência, a minha paixão pelo jornalismo, pela comunicação e pelas juventudes. Então o projeto foi sendo construído e eu consegui uma parceira muito comprometida, que foi a Marici, que é uma grande profissional do Colégio Crescer, do Instituto Crescer. E essa parceria, que começou o ano passado, esse é o segundo ano, ela foi sendo lapidada em 2 projetos. O ano passado nós tivemos um, e esse ano ele tem um outro, com uma pegada um pouquinho diferenciada, mas sempre como foco os adolescentes, as juventudes, né, que é um termo bacana para a gente falar, de juventudes no plural, e a comunicação e o relacionamento pelas redes sociais. Então é um projeto que está no segundo ano, ele envolve nesse projeto, nesse ano, esses estudantes, né, que nós temos alguns aqui, e junto com ele nós construímos produtos de comunicação para serem veiculados nas redes sociais. Legal. Já que você citou a Marici, queria perguntar para a Marici como é que está sendo a sua visão nesse projeto na escola, né? Porque a gente sabe que é um momento que os jovens têm muitas dúvidas, a pandemia veio para agravar esse cenário nos últimos 2 anos. Como é que isso tem sido discutido por vocês? Como é que tem sido abordado com os alunos? Como é que está sendo esse projeto dentro da escola? Bom, primeiramente queria agradecer, né, por estar aqui com a parceria da Cissa, da PUC. É um prazer enorme. E para a gente foi um presente, né, no colégio, na verdade, a Cissa trazer esse projeto para nós, oferecer esse projeto. Presente em que sentido? Ele veio para somar, agregar, né, e mostrar a realidade, né? A gente vivencia esse dia a dia escolar, né, essa voz, né, da juventude que está ali no cotidiano escolar. Isso é muito gratificante, né? Então, esse projeto veio para somar, porque, na verdade, ele contribui com direcionamentos, né, da forma que precisa ser feito, e os alunos trazem toda essa caminhada deles, né? Esse desafio que é ser jovem e com as angústias e com os pensamentos, né, que vão mudando no decorrer do ensino médio, na adolescência, nesse processo de transformação. E esse projeto veio para somar e ajudar, né, nesse debate, até para eles entenderem muita coisa que não entendem. Então, veio realmente como presente para a gente. Tá? Professora Juliana, em cima desse tema do jovem, né, do adolescente que está vindo do ensino médio, esses que estão chegando na faculdade, por exemplo, que já vem com talvez um vício, entre aspas, da rede social, aquele costume, principalmente por causa da pandemia. Como é que vocês que entendem do assunto, que têm estudado isso, têm visto hoje o comportamento deles em relação à rede social e também em relação a essa chegada? Tem vindo diferente o aluno depois da pandemia? Está mais ou menos parecido? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que esse primeiro retorno, assim que as aulas presenciais voltaram, propiciou a esses alunos reencontros com os amigos, com os
professores, com o espaço da faculdade. Então, eles vieram mais atentos, porque eles perceberam o valor, eles e todos nós, né? A gente está falando deles, mas isso aconteceu com nós também. Sobre o contato com as redes, os celulares, eles compartilham conosco esse desafio, essa dualidade das redes, das tecnologias digitais, que estão sempre à mão, com muita informação, literalmente brilhando, chamando a nossa atenção, enquanto precisam desenvolver um olhar atento, a concentração, o foco. O desafio deles é igual ao nosso. Talvez nós tenhamos um pouco mais de experiência nesse lidar, porque somos mais velhos do que eles e estamos lidando com isso há mais tempo. Para eles é um pouco mais difícil, porque eles estão há menos tempo lidando com isso. Como docente, acho que a nossa obrigação é entender que é preciso incluir as tecnologias digitais nos processos de ensino-aprendizagem. Então, o que eu tento fazer, e os meus colegas também, é compartilhar com eles esses gostos, esses usos e trazer isso para a sala de aula, para o debate sobre o que acontece nas redes sociais, pensar em projetos em que as redes sociais apareçam de modo a transformar um pouco os usos que a gente faz das redes, que é muito para o entretenimento e pode ser também, claro que isso existe, mas a gente pode aprofundar esse uso, né, para outras atividades que não só o lazer. Mas é claro que foram vários desafios aí sendo cumpridos nessa volta, inclusive o medo da doença, da contaminação, que graças a Deus agora já diminui. Mas era prazeroso vê-los felizes em estar conosco de novo. E o celular apareceu um pouco em segundo plano nesse primeiro momento. Professora Cissa, falando um pouco também dessa questão do projeto, né? Como é que tem sido esse acompanhamento desde o início, né? Porque a gente sabe que você que está acompanhando o projeto, claro, que você desenvolveu de perto, como é que você tem percebido a reação deles, né? Tem esse contato direto, com outra escola também, pega alguns alunos diferentes, com idade inferior, como é que tem sido esse contato entre as idades também? O que você tem sentido nesse caminho? Eu quero começar dizendo que esse projeto dá certo porque ele tem um grupo me ajudando dia e noite, que são meus alunos voluntários. Eu tenho aqui alguns, tenho um aluno estagiário que lidera esse grupo. Então é um grupo, Carlos, com quase 30 alunos de vários cursos de graduação. Estudantes que gostam dessa pegada da extensão. Muitos deles nem sabiam que a PUC tinha extensão e o que era extensão. E a gente aprende na prática que a extensão é uma oportunidade para todo mundo aprender. A gente pega o nosso conhecimento, o meu muito específico do jornalismo e da educação, aprendo com a comunidade, interajo eu e levo meus alunos. Então, trabalhar com a extensão traz uma realização muito gostosa para o professor, para os voluntários e a gente espera que também para a comunidade atendida, né? Então, como eu disse, esse projeto começou a ser construído, a gente encontrou um parceiro bacana e começamos a desenvolver desde o ano passado, na pandemia, virtualmente, as intervenções que a gente chama, os encontros, as oficinas, rodas de conversa, tudo remoto. Esse ano a gente começou lá. Então, os encontros são presenciais, a gente se adequa à agenda dos alunos, que é uma agenda bem dinâmica, né, Marici? Sim. Tem que encontrar um momento para eles ficarem com a gente. Aí eu levo um grupo de alunos que pode ir comigo e a gente ouve as necessidades deles, demandas, temas que eles gostariam de trabalhar e a gente também sugere. E aí vamos construindo juntos e sempre divulgando nas redes sociais. Porque o que a gente pensa, Carlos? Já que essa geração é a geração do dedinho no celular, no meio digital. Então, e é por aí que eles conversam, vamos ajudá-los a entender como é que funcionam as redes, para que eles não sejam manipulados, para que eles realmente tenham uma inserção nas redes, né? O que eu percebo é que muitos adolescentes, quando a gente pergunta o que está te afligindo hoje, então eles começam a listar temas, né? Assédio é um deles, né? Ansiedade, vestibular, o que vou fazer da minha vida. Então, a partir desses temas, eu, junto com esse meu grupão de quase 30 alunos,
estudantes voluntários, a gente vai formatando e levando essa capacitação para os alunos. Então, a gente já conseguiu hoje fazer alguns produtos que podem ser e devem ser divulgados nas redes sociais. Mas, acima de tudo, é fazer com que essa juventude, agora específica do Crescer, e outras que venham participar do projeto, entendam como funcionam as redes, como é esse ambiente da internet, para que elas saibam de verdade utilizar, consigam utilizar a própria voz ali. E aí sejam respeitadas na comunidade, então na escola, nas famílias, no ambiente, no estágio, se ela já tiver. Porque não é o fato delas terem acesso que lhes capacita, né, a terem uma inserção bacana nas redes. Não é, Carlos, é um engano a gente achar que porque todo mundo tem acesso às redes, tem um domínio, sabe o que vai fazer. Então, a ideia desse projeto quando eu falo capacitar, tem que tomar cuidado com essa palavra, mas é ajudá-los a pensar o que eles estão postando, para quem eles estão postando e o que eles estão compartilhando, né? Para que eles tenham atitudes mais cidadãs, para que eles não alimentem preconceitos pelas redes, né? Para que eles pensem cada vez que o dedinho correr, para que não corra solto. Então, a ideia desse projeto, que termina no final do ano, é isso, é ajudar essa moçada e outros grupos com os quais a gente vem interagir, a que usem as redes de uma maneira boa, saudável, cidadã, inteligente. Eu já soltei uma fake news medonha. Eu fiquei tão empolgada com aquilo, Carlos, mandei para uma penca de jornalistas, aí um do Estadão falou, minha querida amiga, isso é fake. Eu morri de vergonha. E agora eu quero mostrar para eles, numa outra oficina, como eles podem saber se isso é fake ou não. Porque a ideia é que eles estejam atentos a isso, Carlos, e não entrem no embalo do grupo para que compartilhe. Porque tem muito do embalo, não tem, Ju, nessa geração? Não tem? Faz o que todo mundo está fazendo. Eu acho que isso é uma característica humana também. Acho Do que embalo? a gente também vai, né? A gente já estudou bastante o tal do efeito manada, ou o contrário, a espiral do silêncio, né? Que é quando a gente não se coloca porque a gente acha que aquela opinião é contrária a todo mundo, então, é melhor eu não falar. Eu acho que esse efeito é um pouco natural do ser humano, porque a gente tenta se proteger de possíveis ataques, de olhares preconceituosos. É que a adolescência é um período ainda mais complicado, porque estou aqui diante deles, eles podem falar isso melhor do que eu, mas vocês não são mais considerados crianças, mas também não são considerados adultos. A adolescência surge assim. Na pesquisa sobre a adolescência, a gente define a adolescência como uma moratória social. Que palavra é essa? É um período de espera, preparo, estágio. A infância também mas tem uma diferença, porque a infância é acompanhada de um crescimento corporal, cognitivo mais intenso. Na adolescência, eles já completaram uma fase desse estágio. Eles já estão maduros fisicamente, a cognição também já avançou, mas nós adultos dizemos para eles, vocês estão prontos para fazerem algumas coisas, as outras não. Então eles ficam em dúvida, mas espera aí, eu estou pronto ou não estou? Eu tenho que escolher minha profissão aos 17 anos, mas eu não posso dizer para minha família, por exemplo, que eu quero que lá na televisão a gente assista tal coisa, porque meu pai vai dizer, não, quem tem o controle da televisão sou eu. Isso é um exemplo bobo, mas a gente pode imaginar as outras coisas também. Então, essa fase é tão difícil, e a gente se lembra da nossa adolescência, não é fácil para ninguém, e ela vai piorando com o tempo, porque hoje a atual situação da economia, da sociedade, ela é ainda mais instável, tem menos redes de segurança. Quando eu estava na minha adolescência, eu pensava, eu vou me formar, eu vou conseguir ter um bom emprego. A gente estava falando sobre os nossos alunos, eu estou dando aula no último ano, eu perguntei, quem tem esperança de ter uma vaga com carteira assinada? Ninguém tinha. É diferente a expectativa. Então, para eles, é ainda pior.
Então, esse efeito do movimento, de estar com todos, é ainda mais intenso, porque Hoje. é muita insegurança. E eles criam estratégias no chamado, que na pesquisa a gente chama grupo de pares, que resumidamente são os amigos, porque os amigos se entendem, eles estão nesse processo, eles conseguem conversar com eles porque eles compartilham as mesmas ansiedades. E aí a gente forma as chamadas tribos, os grupos, que oferecem proteção, segurança. E aí você pensa, bem, com eles eu posso me abrir, eu posso falar, e eu vou seguindo o comportamento do grupo. O problema é esse, que às vezes a gente tem medo de se colocar, mesmo quando a gente não acredita naquele comportamento do grupo. Isso acontece conosco também, mas nós já somos mais velhos, então a gente tem mais ferramenta. A gente percebe que há uma mudança também no mercado, né? Por exemplo, a nossa geração, as gerações de antes, a gente crescia com um leque de profissões, vamos dizer assim, a seguir meio limitados, né? Ou você vai ser um advogado, ou você vai ser um médico, engenheiro. E hoje em dia, cada dia mais, com as startups, as tecnologias, as inovações, você vê muitas profissões surgindo, cada ano surge profissão nova, por novas necessidades. Vocês acham, queria saber das três, vocês acham que esse tipo de cenário instiga ainda mais a ansiedade deles, querer alguma coisa que ainda não existe? Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê, porque o que eu quero ainda não tem. Tem um pouco disso também? Eu acho que sim, tem muita oferta, né, Carlos? Tem muita oferta. Eu digo isso a eles, né? Eu tinha outras angústias e ansiedades, mas essa eu tinha pouca, porque ou era isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Hoje eles têm em cada eixo um monte de outras opções, né? Acho que eles têm hoje, é como a Cissa falou, né? O leque é muito grande, né? E aí vem toda essa ansiedade, essa angústia, até para entender tantas opções. Aonde eu me encaixo? Eu não consigo me enxergar de repente, porque as opções são tantas que agora eu... E aí, o que eu faço? Ah, mas esse curso é bom, é com ênfase. Calma, né? Vamos pensar aonde eu me encaixo. E aí onde vem gerando todo esse desconforto emocional, né? E que isso, quando chega no terceiro ano do ensino médio, parece que é um boom, né? Que eles ficam realmente, né, pensativos e ansiosos e ainda com muitas dúvidas. Por quê? Porque realmente a oferta é grande. É um teórico, já morreu bem velhinho, o Bauman, e ele dizia assim, que a economia neoliberal, que é a que rege o nosso mundo hoje, ela oferece mais liberdade, mas menos segurança. Mas o discurso foca só na liberdade. Então, como é que a gente vende o mundo para os adolescentes? Você pode ser o que você quiser. Seu espírito empreendedor vai reinar, você pode inventar o seu próprio emprego, você pode inventar o seu próprio mundo. Só que a gente não diz que isso vem, claro, com todas as condições necessárias para que você possa, de fato, inventar alguma coisa. Isso a gente nem fala, desigualdade, não, a gente fica na meritocracia. E o pior, a gente não diz para eles dos riscos que estão implícitos nessa nova oportunidade. É diferente. A minha adolescência, ela foi o início disso. Eu já estava vivendo nesse novo modo de controle, de organização social e cultural. Mas com eles, isso está muito mais exposto. Eles têm muito mais risco. Eles têm muito mais oportunidades em termos de escolha. Verdade? Mas e os riscos? E aí, quando a gente não conversa sobre isso com eles, o que a gente está dizendo para eles? Vocês podem, é só querer. E aí, um cidadão que está aí, seus 16, 17 anos, com um monte de dúvida, ainda escuta esse tipo de coisa, dizendo, olha, você tem que ser bem-sucedido, o mundo é dos fortes, como é que é? Enquanto você dorme, tem alguém ganhando dinheiro, sabe esse papo de coach e tal, né? Se você não chegou, é culpa sua, A culpa né? é sua. Então fica difícil para eles, é complicado. O peso fica... grande. E está cada vez que somos diferentes gerações. É isso que a Cissa estava falando. Ali na sua juventude, né, Cissa, o problema maior era, e sempre presente, claro, os anseios paternos. Sim. As projeções paternas. Eles continuam convivendo com isso. Mas eu converso com meu pai sobre isso. Meu pai não tinha dúvidas de que se ele fizesse um bom trabalho, ele teria o emprego dele.
Eu não tenho mais, nós, né, como sociedade, não tem mais como dizer isso para eles. E eles sentem isso, só que a gente não debate esses aspectos. Queria saber do pessoal, alunos do Instituto Crescer e também aqui, voluntários da PUC Campinas, quem que vai fazer a primeira pergunta? Como vocês imaginam que pode ser os impactos na vida dos jovens a longo prazo, ao decorrer das ações do projeto? Tá. Qual é a minha expectativa? Vou falar como expectativa, né? Ou os resultados esperados, né? Eu espero, com todo o meu coração, com todo o meu trabalho, que esses jovens consigam ser bons comunicadores e se relacionem bem. Porque essa é a base da vida. Em qualquer profissão que você escolha, em qualquer atividade que você faz, que você consiga se relacionar com as outras pessoas. A gente vive num mundo muito barulhento hoje, todo mundo fala, poucos escutam, né? As redes sociais também acabam engrossando esse coro, mas e o retorno, né? Então eu espero de verdade que a gente consiga ajudar esse grupo para que esse grupo consiga levar a sua voz para outros grupos e serem multiplicadores de uma maneira cidadã, saudável de usar as redes sociais, de falar o que pensa, o que sente, o que deseja pelas redes, fazendo vídeo, ou podcast, ou postando algum texto, mas com um comprometimento. Então, essa é a minha expectativa, que a gente consiga, nesse tempo, deixar uma plantinha ali que cresça. Foi mencionado aqui toda essa questão dos jovens, de como é mais complicado ser jovem atualmente, né? E uma coisa que eu venho sentindo muito, tanto pela minha irmã, que ela é mais nova que eu, né? E até de pessoas da minha idade mesmo, é que parece que acaba tendo uma falta de perspectiva de futuro por causa disso. Parece que as pessoas acabam faltando motivação para isso. Então, por exemplo, as pessoas não têm tanta opção, mas ao mesmo tempo, como é tão difícil ser jovem, parece que elas acabam ficando sem essa perspectiva e até vontade de construir mesmo um futuro para elas. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é qual vocês acham que seria a melhor saída para incentivar esses jovens? Seria através de toda essa melhor comunicação do projeto? Como que poderia ser? Essa é boa, boa pergunta. O André, meu aluno do jornalismo, né? O André, não é fácil para ninguém, não é porque eu sou mais velha aqui que é fácil, não é fácil. Que certezas a gente tem? Poucas, né? Então não é fácil. Então, como lidar com isso? Como trabalhar nesse mundo de incertezas, ajudando essa geração mais nova que vocês, e vocês também, que estão aqui na faculdade, a não desistirem, né? A terem esperança, que a gente consegue fazer. No meu caso, André, eu acho que é reduzir a expectativa, né? Reduzir, né? Achar que você talvez não resolva todos os problemas do mundo, mas reduzir a expectativa, ter conhecimento, adquirir conhecimento. Por isso que a universidade é importante, porque é um espaço onde a gente discute isso, busca isso. O projeto de extensão, ele tem esse viés também, que é levar conhecimento. A gente não fala disso com elas, a gente não discute autores com os alunos, mas a gente tenta mostrar para elas. E agora você até tem uma dica, a gente talvez possa levar mais esse conhecimento para vocês lerem, gostarem disso. Mas olha, André, não é fácil, eu acho que é por aí, é você manter a esperança, se informar, reduzir a expectativa, se relacionar, conversar mais com as pessoas para você perceber que a sua angústia, o seu dilema não é só seu, é dela também, ela já viveu, então talvez ela tenha o que te ajudar, né? Por isso que eu falo que a base do projeto é a comunicação e o relacionamento. André, o que eu vejo de jovens nas minhas aulas, em cursos que eu dou, que tem um celular moderníssimo, que fez um curso fora tal, e não consegue conversar, não consegue ter um contato, não consegue, as palavras não saem, o olhar não olha, não consegue.
Então, eu acho muito complicado. A gente é um ser social, né? A comunicação é a nossa. E o relacionamento. Não é fácil também a comunicação, né? Mas é a minha opinião. Fala, Ju e Marici, Não, com você... certeza. Eu imagino que o que a gente tem que oferecer sempre para a juventude é oportunidade, né? Oportunidade de ter contato com projetos, oportunidade de mostrar outras realidades, né? E tudo isso é para que eles consigam, de repente, enxergar um futuro promissor, né? Esse projeto da Cissa, dentro do Colégio Crescer, vem com esse objetivo, né? Da gente trazer toda essa reflexão, criar neles uma expectativa positiva de futuro, né? Discutindo, trazendo as angústias, trazendo os momentos, de repente, que para eles estão difíceis, situações que estão difíceis de lidar. Mas como que a gente ajuda? Se comunicando, orientando, implantando projetos. E acho que tem a ver também com aquilo que eu estava falando sobre a juventude sempre projetada como a salvação de todos os problemas. Então, a Greta vai salvar o meio ambiente, a Malala vai salvar a educação. Elas já são adultas, mas ainda... Sim. Agora, o que é interessante a gente pensar? Que o futuro é uma construção. O futuro é uma construção do discurso. O futuro não existe concretamente. O futuro é uma fala que a gente faz sobre o discurso, sobre o futuro. E como é que a gente faz essa fala? A partir do presente, a partir do que está posto. Você tem dois caminhos. Você fala de um futuro revolucionário, em que as estruturas sociais elas são desmontadas, elas são destruídas e algo novo é construído, ou um futuro que é projetado a partir do que se dá. O papo sobre o futuro é sempre de que o futuro vai ser melhor, certo? Porque é a esperança humana. Se você não acreditasse nisso, por que eu estaria aqui? Só que tem uma pegadinha aí. Esse papo que estrutura o futuro a partir do que já está posto sem destruir, diz... A gente continua e vai dar tudo certo. O que a gente tem que pensar enquanto sociedade? Eu, você, adultos, adolescentes e as crianças. Que a gente pode pensar num futuro diferente. Não a partir daquilo que está posto, num falso discurso de que se a gente continuar assim vai dar tudo certo. Mas que é preciso repensar o modo... Quem está falando isso é o Papa Francisco, por exemplo, quando ele fala da nova economia. Eu sou muito crítica ao que a gente tem hoje. Eu acho que se a gente seguir hoje, a gente não está indo para um caminho legal. Só que isso não é necessariamente algo que tem de ser assim. E quem define isso? Nós, como sociedade. Mas o que a gente faz? A gente deixa alguns grupos dominarem e dizerem o que a gente tem de fazer. Como é que a gente vai construir algo melhor se a gente não escuta os jovens e as crianças e não... traz junto com a gente num novo projeto de mundo, em que as oportunidades sejam aproveitadas por vocês para construir algo melhor. Você estava falando dessa construção social, de certa forma, das juventudes, né? E algo que eu sinto é o seguinte, por exemplo, eu tenho 20 anos. Eu estava no cinema uma vez e tinha uns jovens de 15, 16 fazendo bagunça. E eu fiquei, nossa, esses jovens... Mas eu fui parar para pensar, a diferença tipo de 4 anos. Muda muito. Então, você acha que é algo mais do ser humano de, nossa, eu vou crescendo e eu vou evoluindo e essa troca vai sumindo, ou é algo construído mais socialmente, esse afastamento do adulto com o jovem? Tudo é construído socialmente, tudo é construído culturalmente. A partir de uma certa fase da vida, os anos fazem menos diferença. Mas vocês estão numa época em que 1, 2 anos muda tudo. Porque vocês estão em etapas de vida diferentes. Você não é mais adolescente. Você é considerado pelos adultos um jovem, mas dentro do que a gente chama de adultidade. Você tem já um lugar na universidade, você está se preparando. Quantos anos vocês têm agora? Eu tenho 17. Vou fazer 19. É 1 ano. Mas você está numa etapa de vida bem diferente dele. Você tem ainda escolhas a fazer e, principalmente, os adultos veem vocês de modo diferente. Isso faz com que você veja os adolescentes de modo diferente também. Você pensa, pô, mas que molecada, fica quieta essa pessoa. Ai, como adolescente é chato. Faz 3 anos que você estava nessa. Mas parece que mudou tudo. Porque o poder da sociedade, do modo como a sociedade nos diz o que somos, o que temos de fazer, é muito grande. Por isso que é tudo uma construção. E o que é bom disso é que a gente pode
destruir isso, mas é difícil para burro. Você falou sobre a construção econômica social, né? E eu sinto que tanto eu quanto a Lê, nós somos muito prejudicadas na pandemia, né? Nós perdemos 2 anos, nós perdemos nosso ensino médio inteiro, que é uma fase que todos ditam como muito importante na vida de um jovem, de um adolescente, né? E você falou sobre nós termos que nos posicionar para ter um futuro melhor, para ser algo mais construtivo, né, para nós. De onde começar? Qual que é o ponto de partida? Como nós devemos nos posicionar em relação a toda essa situação atual? Primeiro ponto sobre a pandemia, né? Eu fico pensando nisso. Como teria sido o meu ensino médio online, né? A gente estava falando sobre essa fugacidade, né? 1, 2 anos, nossa, na adolescência muda tanto. Então, eu imagino que vocês sentem o medo, aquela sensação assim de não vou conseguir mais, aquilo já foi. Por outro lado, o mundo inteiro passou por isso e pela primeira vez. Claro, a gente teve outras pandemias, mas quem estava vivo, né, na gripe espanhola? Quase ninguém. Então, a maior parte do mundo viveu isso pela primeira vez. Todo mundo sentiu que perdeu algo. Ganhou alguma coisa, muito pequena. Talvez assim, a gente saiba que dá para fazer algumas coisas online que a gente não sabia antes, mas a maior parte da população sente que perdeu. Ao mesmo tempo, a gente estava falando sobre futuro, hoje o mundo está nos dizendo, você precisa fazer rápido, você precisa acelerar, não pode voltar. E o que a gente talvez possa pensar, nós individualmente, dentro das nossas angústias, é que, não precisa necessariamente ser assim. Talvez eu vá ter que recuperar algumas coisas mais à frente. Talvez eu esteja na universidade quando eu senti essa falta. E tudo bem. O que talvez vocês possam fazer é falar mais disso com a gente, com os professores, com os coordenadores, com os pais. Porque nesse mundo acelerado, para os adultos também, a gente vai passando por cima das coisas. E é importante que vocês nos digam. Eu sei que nem todo adulto escuta o adolescente, mas tem gente que escuta. Então aproveita esses canais, o projeto da Cissa, a escola, a maravilha de coordenação que vocês têm. Infelizmente nem todo adolescente tem esses canais. Sim. Imagino que na família também, claro, com os amigos, mas troca mais. Mostra que vocês têm essas angústias. Sim. E aí a gente vai acolhendo e ajudando. Eu gostei muito de como a Cissa coloca essa questão. É compartilhado, é conjunto. Aí a gente junto vai tentando construir coisas que a gente também não sabe como construir. Mas a gente com vocês vai nesse caminho. A escola não é um simples espaço de aprender conteúdo, né? É a necessidade da socialização, sim, do afeto, da troca. E esse ano, como a Ju já tinha falado até no início de uma das falas dela, ela traz isso, né? Esse ano a gente está preocupado com... São outras coisas. A prioridade esse ano é o resgate do afeto. É da empatia. Sim. É de olhar o outro de outra maneira. Que ele vem de um sofrimento. Sim. Né? Então, eu sinto que está sendo um ano muito gostoso de retomada, de reaprendizagem de muita coisa, não só de comunicação, de socialização, de estudar. Estou aprendendo a estudar, não sei mais como estudar. Né? Então, está sendo um ano muito desafiador para nós, como escola, onde a gente tem que trazer à tona todo esse processo de reaprender tudo, exatamente tudo. A ter o olhar de empatia com o meu amigo, né, que se perdeu com a pandemia, e o olhar de como ajudar o meu aluno a estudar, como ele criar uma rotina de estudo novamente. Então, está sendo um desafio muito grande. Então, mudou-se os valores, mudou-se os focos, né, da escola. E isso é ótimo, né, porque a escola é vida, né? A Sim. escola ela tem que refletir tudo isso, né, do que a sociedade está passando, vivendo. Tem que ser o apoio de tudo isso. Né? Hoje, para mim, o professor tem 4 módulos de apostila para cumprir durante o ano. Mas se estou atrasado no meu conteúdo, estou indo mais devagar, ok.
Vamos fazer aula extra, vamos fazer um reforço, vamos fazer... Hoje, para nós, já não é essa a prioridade. Claro que eu tenho que pensar no meu aluno, que tem que preparar para o Enem, que tem que preparar para o vestibular e tudo mais. Mas hoje eu tenho que ter um outro olhar diferente, porque meu aluno tem que estar bem. Se ele não estiver bem, se sentindo bem no ambiente escolar, depois de chegar 2 anos de pandemia, ele não vai conseguir passar no vestibular. Ele não vai conseguir ter uma rotina de estudo. Então, hoje eu tenho que ter um outro olhar. Se a escola hoje não se adequa a essa necessidade, a gente acaba gerando mais casos de ansiedade e tudo mais. A escola tem que ser apoio, tem que ser um socorro nesse momento, um norte para eles, né? E é isso que... E quando a Júlia traz essa fala, eu enxergo assim, ela não está tão desesperada porque ela não aprendeu muito bem toda a química e física que ela precisava. Poxa, perdi meu ensino médio, perdi 2 anos com os meus colegas. Perdi 2 anos de estar ali todo dia acordando para vê-los, trocando, batendo papo, falando bom dia, tendo aquele carinho, aquele aconchego. Então não é só essa questão do aprender, do conteúdo, mas é todo esse... quando eu sinto que essa emoção vem dela, mas pelo tempo que ela perdeu de convivência. Essa aproximação, vocês acham que é a chave para tentar minimizar um pouco esse diálogo, essa produção juntos do adulto com o adolescente? Vocês veem dessa forma? Eu sim, eu vejo. Eu vejo por experiência, pelos longos anos de contato no ensino, longos anos, Carlos. Eu vejo na minha vida pessoal. Eu também me deprimi muito na pandemia, porque eu tive que mudar todo o meu jeito de viver. Eu sou uma pessoa afetiva, falante, brincalhona, eu perdi muito disso. Então, eu também estou reconquistando. E eu tenho certeza, Carlos, que a saída é por aí. É voltarmos, reaprendermos com uma comunicação não violenta, né, a convivermos com as diferenças, com as ansiedades, que não creio que elas diminuam, não. Eu acho que a tendência é crescer. E eles vão aprender também, assim como a gente aprende. E é na troca, Carlos. Mas acho que foi um exemplo aqui. Quando a gente escuta o que eles têm a dizer, fica tão mais simples, não é? Eu acho que o problema é estrutural. A gente não ouve a juventude. Não com um olhar afetivo, de fato interessado. Na minha pesquisa eu escuto também as crianças. E quando você está realmente interessado em entender o mundo delas, elas abrem o olho, porque isso não é normal, não é comum. Mas eu entendo porque os adultos fazem isso. É algo dado, cultural. Mas quando a gente se abre, a gente aprende com eles, a gente consegue ajudá-los, eles nos ajudam e a gente pensa que o mundo pode ser melhor, né? Que o mundo pode ser mais amoroso. Sim. Que a gente consegue construir um mundo mais fraterno, né? Sim. E eu, estudando jornalismo, o que eu vejo? O jornalismo ouve muito pouco os adolescentes e as crianças, então eles não se veem representados nessa mídia jornalística, se veem representados, sobretudo nas redes sociais. Por que eles vão muito para o YouTube nas redes sociais? Porque lá tem os influenciadores da idade deles, falando coisas que interessam a eles. E a gente, como adulto, como comunicador, diz assim, isso é tudo bobagem. Não é bobagem. A gente tem que conversar com eles. Algumas coisas a gente pensa, mas isso aqui pode não ser tão interessante, mas a gente conversa com eles. E aí a gente vai entendendo, você gosta disso aqui, mas olha isso aqui. E outras coisas eles nos ensinam. O que eu aprendo de meme com os meus alunos, assim, sabe, isso, coisas que eu não fazia ideia que existiam. Coisas interessantes, né, Cissa? Projetos interessantes, produtos interessantes, brincadeiras também que fazem parte. Eu acho que o caminho é a gente sair, nós adultos, eu estou imaginando aqui que a nossa audiência, né, tenha pais, professores, professores, né, a gente está sempre dizendo que o professor precisa mudar, também a gente precisa parar com esse, né, porque o professor já faz um monte de coisa e faz um monte de coisa bacana também. E os pais também têm muita responsabilidade, mas acho que como adultos, né, a sociedade inteira entendendo que para ajudar um jovem a passar por essa fase, é preciso pensar como uma sociedade. Todas essas perguntas, né, vêm de encontro, né, com toda esse debate, essa angústia que a gente está discutindo, mas eu acho que
eu resumiria tudo simplesmente em eles têm que ter voz. É isso. Né? A partir do momento que a gente dá voz para eles, tudo que a gente vai tentar concretizar, principalmente ali no chão da escola mesmo, nos projetos, nos eventos, né? A gente tem que ouvir o que eles querem, né? O que eles esperam da escola, o que eles esperam de nós, né? E a partir desse momento eu percebo que a gente constrói junto a todo momento, né? E eles se sentem parte do processo. Sim. E é isso que é importante. É aí que está o diferencial. E a gente realmente, desta forma, consegue atingir o objetivo que a gente quer. É que eles sejam felizes, né? É o que a gente mais deseja, né? Que eles vão embora do colégio crescer. Eu falo que vocês vão embora, mas o colégio não vai embora de vocês, né? Vai ficar para sempre. Mas é isso que a gente quer que eles levem, né? Que eles carreguem com eles esse olhar humano, esse olhar de que tudo é possível e que eles podem sempre, eles querendo, eles podem, eles conseguem, eles vencem sempre. É esse apoio que a escola tem que transmitir sempre. E que sejam futuros profissionais brilhantes e felizes com as escolhas que eles fizerem. É isso que a gente mais deseja. Perfeito. Professoras, muito obrigado pelo conhecimento de vocês, por compartilhar com a gente, por trazer tanta contribuição. E obrigado aos alunos também, que trouxeram uma visão muito legal dos adolescentes e abrilhantaram o nosso programa aqui. Pessoal, a gente fica por aqui. Dessa vez acabou, o papo está muito bom, mas a gente se encontra no próximo programa da Extensão. Você nos acompanha pelos canais da PUC Campinas, que vão aparecer aqui embaixo no link. E até a próxima, a gente se vê. Tchau!